Pois é, após vídeo divulgado com imagens de brigas, no projeto Conquista Criança, a Prefeitura realizou na manhã de hoje uma coletiva para tratar do assunto. A pessoa que concedeu a entrevista foi o Dr. Michel Farias. Ele é diretor de assistência social e nesse primeiro bloco de reportagem ele vai explicar como está o projeto hoje, como atua. Eu acho que é um momento muito importante para nós, do governo, para que a gente esclareça algumas questões veiculadas na imprensa e, ao mesmo tempo, leve ao conhecimento de toda a comunidade aquilo que a gente já vem, como gestão pública, desenvolvendo no âmbito do programa Conquista Criança. É que, de fato, o Conquista Criança ele tem um simbolismo e uma importância muito grande na história de Vitória da Conquista, e por essa razão, o próprio prefeito municipal e a nossa secretária, dona Irma, eles têm sido enfáticos de como as questões relacionadas ao Conquista Criança precisam ser tratadas com a devida atenção. Na necessidade de nós pautarmos de maneira prioritária todas as questões relacionadas à política da infância e da adolescência. Por essa razão, de janeiro até este mês de agosto, a gente tem desenvolvido vários planejamentos estratégicos e, ao mesmo tempo, desenvolvido algumas ações bem específicas sob dois prismas. A gente conseguir compreender a atual dinâmica, como todos os serviços na área da infância estão funcionando, e, segundo, partir para um momento específico chamado de reordenamento institucional desses programas. Eu queria também contextualizar, de uma maneira introdutória, de que esse legado histórico que foi deixado pelo Conquista Criança, em nenhum momento ele vai ser desconstruído. E aí é importante que os senhores tenham a compreensão que hoje a política de assistência ela trabalha sob 4 perspectivas. A perspectiva dos serviços, dos programas, projetos e benefícios. Quando o Conquista Criança ele surgiu em 1995, ele surge com um projeto diferenciado, queria atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, em virtude dos diversos fatores de vulnerabilidade que existiam à época, que era a quantidade de crianças e adolescentes no trabalho infantil, crianças e adolescentes que estavam nos lixões. E isso dimensionou o Conquista Criança, fez de fato ele ganhar projeção nacional, E eu diria que nos tempos áureos do Conquista Criança, ele recebeu vários prêmios, a comunidade reconhece esse papel importante do Conquista Criança, este governo também reconhece essa perspectiva histórica do Conquista Criança, porém, eu acho que é fundamental que todos os senhores entendam que o Conquista Criança, que foi lá na década de 90, infelizmente não foi o Conquista Criança que nós encontramos. Dentro dessa dinâmica, é importante que vocês, inclusive, vejam qual foi o Conquista Criança que nós recebemos. Sérios comprometimentos de ordem da parte elétrica do programa, essa parte externa, a área do pátio, a área externa que faz todo o processo também de interligação da energia junto com as estruturas. Esses bens foram os bens inservíveis que nós encontramos quando nós chegamos lá. Olha a quantidade. Todos esses bens inservíveis estavam dentro dos banheiros e de algumas outras áreas dentro do programa. Parte do maquinário, inclusive, que era usado nas oficinas. Esse foi o Conquista Criança que a gente encontrou. O abandono que falaram do Conquista Criança, ele não ocorreu a partir de janeiro de 2017. O programa, taxativamente, vinha sendo negligenciado nos últimos anos. E para não dizer que nós vivemos de retrovisor, esse governo ele precisou fazer algumas ações emergenciais para poder resolver a situação do Conquista Criança. E eu queria contextualizar para vocês, dentro dessa ideia que eu falei, quando o Conquista Criança ele nasceu no ano de 1990. De quando ele nasceu para quando surgiu o Sistema Único de Assistência Social, que foi em 2005, 10 anos depois, nós não tínhamos, naquele momento em que tinha nascido o Conquista Criança, ainda um Sistema Único de Assistência. Após o surgimento do Sistema Único de Assistência, o Conquista Criança deveria ter passado por um processo que nós chamamos tecnicamente na área da assistência social de reordenamento. E isso não foi feito por completo. Cada criança e cada adolescente inserido dentro do programa Conquista Criança, dentro do que estabelece a Política Nacional de Assistência Social, deveria ser referenciado pelos CRAs, que é o Centro de Referência de Assistência Social.
As famílias das crianças que estavam inseridas dentro do Conquista Criança obrigatoriamente deveriam ter sido acompanhadas pelas unidades de CRAS. E isso não vinha sendo feito de maneira sistemática. Esse é um dado, inclusive, que comprova que nos últimos anos o programa vinha com o que nós chamamos de desalinhamento geral em relação à política de assistência social. Isso é muito grave, porque isso gera impacto na gestão de todo o sistema único. Um outro aspecto também, não existia uma clareza metodológica de como as ações seriam desenvolvidas dentro do programa. Não existia mais um eixo conceitual do programa e não existia um processo metodológico definido e claro de como essas ações seriam implementadas no programa. Existe outra questão muito grave também que nós encontramos no programa, que foi a ausência de servidores. E nesse ponto, é importante esclarecer que das oficinas que eram desenvolvidas lá, grande parte dos oficineiros eram pessoas que eram contratadas através de contrato temporário de trabalho. Isso aí já é um aspecto que demonstra a fragilidade do programa, porque se o programa existe desde 1995, se houve a implementação do Sistema Único de Assistência Social em 2005, esse programa passou a constituir o conjunto dos serviços que eram ofertados no âmbito do Sistema Único de Assistência Social em Vitória da Conquista. E a Prefeitura de Vitória da Conquista deveria, no último concurso público que fez, dotar o programa de servidores de carreira, e isso não foi feito. E olha só, Humberto, na sequência o Dr. Michel, ele explica sobre as imagens divulgadas nas redes sociais e também em alguns órgãos aqui da imprensa e as providências adotadas. Quem levou o vídeo à frente teve uma conduta extremamente irresponsável, não zelou por um direito fundamental daquelas crianças e adolescentes que estavam envolvidos, não conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque se conhecesse, saberia que a preservação da imagem, principalmente de adolescentes envolvidos em situação de prática de ato infracional, porque à medida que um adolescente agride outro, nós estamos diante, dependendo das circunstâncias, da prática do que nós chamamos tecnicamente de lesão corporal. O Estatuto, ele é taxativo de que qualquer circunstância que denote a prática de ato infracional é proibido permanentemente, ou para veículos de imprensa, seja lá o que for, fazer a exibição daquelas imagens. Então, quem levou as imagens à frente o fez de maneira, primeiro, sem pensar nas crianças e adolescentes envolvidos na situação, e segundo, sem ter o cuidado e o zelo de poder tratar aquelas crianças e adolescentes envolvidos de uma maneira respeitosa. Aquele fato que está exibido no vídeo, o fato não é novo. Novo é o fato do vídeo ser levado de maneira irresponsável à imprensa, sem se preocupar com a preservação da imagem e dos direitos fundamentais daquelas crianças e adolescentes envolvidos. Expor os adolescentes que essa semana, na reunião que teve com o Ministério Público Estadual, a reunião foi convocada pelo prefeito. E o governo se posicionou diante do Ministério Público, porque se o governo trata a questão da infância e da adolescência como prioridade, garantir direitos fundamentais também é uma prioridade do governo. E o motivo pelo qual o promotor esteve aqui foi pura e simplesmente para tomar conhecimento das circunstâncias, e isso já vinha sendo conversado, mas o prefeito oficialmente quis dizer ao promotor que quer que o Ministério Público intervenha na situação, já que ele é fiscal da garantia de direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Isso é importante ficar claro. Em relação às providências que nós vamos fazer em virtude da avaliação do vídeo e da ocorrência dos fatos dentro da unidade, é preciso ficar claro também que o governo já tinha se posicionado muito antes do vídeo ser vazado na imprensa. Do ponto de vista administrativo, nós já tínhamos pedido a instauração de uma sindicância administrativa para apurar a situação, para verificar o que foi feito. Nós já tínhamos também, através da sindicância administrativa, verificado, eventualmente, se houve omissão de algum servidor que estava lá. Lembrando que o servidor, principalmente o monitor de pátio, ele tem um dever de vigilância. Se vocês forem olhar o tempo do vídeo, o vídeo já foi feito, a situação já ocorrendo. Alguém deixou de agir. E esse alguém a gente vai querer saber quem era. Porque não é razoável que o governo compactue com nenhuma conduta omissiva de servidor público que tinha a obrigação de resguardar direitos de criança e adolescente. E isso já tinha sido feito muito antes da veiculação do vídeo. Um outro ponto é que a gente vai notificar todos os órgãos de defesa, alguns já tinham sido notificados, outros estão sendo. Ontem nós tivemos uma reunião com o delegado coordenador da Polícia Civil e também com a delegada do Núcleo da Criança e do Adolescente da Polícia Civil,
Dr. Kleber e a doutora Rosilene. Vamos tomar providências junto à polícia também. Um outro aspecto que vai ser apurado junto à Polícia Civil é de quem tinha a determinação legal e a obrigação de impedir que aquele ato de violência tivesse acontecido e deixou acontecer. Quem assim teve essa conduta vai ter que ser responsabilizado também. E essa é a posição oficial do governo. Que as ações que foram desenvolvidas em relação ao programa não ocorreram